Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre algo fascinante: o significado oculto, simbólico, do templo na tradição maçônica. É uma jornada que nos leva para muito, muito além de paredes e pedras. Vamos começar com essa provocação. E se a estrutura mais sagrada, mais complexa de todas, não estiver em um lugar físico, mas, na verdade, dentro de cada um de nós? É essa a ideia central que a gente vai desvendar hoje. Para guiar a nossa jornada, a gente vai passar por 5 pontos principais. A gente começa entendendo a natureza do segredo esotérico e vai até os passos para a iluminação. Esse aqui é o nosso mapa. Então, vamos lá. O que significa de verdade um segredo nesse contexto? Como o subtítulo já entrega, vai muito além de simplesmente ficar calado. Primeiro, vamos firmar um conceito-chave: o esoterismo. Como a gente vê aqui, é um conhecimento de dentro, espiritual. Não é algo que se aprende só lendo um livro, sabe? Requer uma transmissão e, o mais importante, uma preparação para conseguir compreender. E aqui está o pulo do gato. O segredo não é uma informação que está escondida, mas sim a capacidade de entender. Pensa assim: a verdade pode estar na cara de todo mundo, mas só quem desenvolveu a percepção certa consegue realmente ver. É uma questão de sintonia, não de sigilo. Agora a gente entra numa dualidade fundamental que existe em muitas tradições: a diferença entre o que é mostrado para todo mundo e o que é entendido por poucos. Essa tabela ilustra a divisão perfeitamente. Na coluna da esquerda temos o esotérico. É o aspecto de fora, a forma religiosa, aquilo que é para as massas. É o quê da questão. Mas na direita está o esotérico, o aspecto interior, a doutrina filosófica por trás de tudo, para os iniciados. É aqui que a gente encontra o porquê. Como a fonte nos diz, a religião é a casca, a forma visível de uma doutrina muito mais profunda. A forma exterior serve para o coletivo, para as necessidades sociais, enquanto a doutrina interior foca na transformação de cada um. E é aqui que tudo se conecta. Chegamos ao coração da nossa análise: a ideia de que o Templo de Salomão é, na verdade, uma grande metáfora. Exatamente isso. O templo que precisa ser construído não é de pedra e argamassa, mas sim o próprio ser humano. A construção é interna, uma obra de aperfeiçoamento pessoal que nunca para. E o mais interessante é que a própria fonte afirma isso. O lugar mais sagrado do templo, o santuário, representa a consciência humana. É nesse espaço interior que se pode encontrar a imensidão de Deus, ou seja, a nossa própria conexão com o divino. E a metáfora vai ainda mais fundo. Até os materiais de construção têm um significado. A pedra, como a gente vê, é a permanência, a estabilidade, é a estrutura sólida do nosso ser. Já a madeira de cedro, que é conhecida pela durabilidade e pelo aroma, simboliza a nossa energia vital, a essência que não se corrompe. Vamos em frente e ver como essa estrutura interna é decodificada. A linguagem do esoterismo é a linguagem dos símbolos. E um dos números mais poderosos e universais nesse simbolismo todo é o 3. Ele aparece em todos os lugares, em quase todas as culturas e tradições. O número 3 simboliza a perfeição, a lei da criação. E, de forma mais direta para a nossa jornada interior, ele representa a trindade humana: corpo, espírito e alma. Juntos eles formam a totalidade do ser. Mas como é que se acessa esse santuário e decifra seus símbolos? A fonte nos dá a resposta. A chave é a inteligência. E é importante notar: não se trata só de intelecto, de raciocínio lógico. É uma forma de percepção mais aguçada, a capacidade de ver além da forma para entender a essência. E isso nos leva à nossa sessão final, a jornada prática, simbolizada pelos degraus que levam ao santuário. Os 3 degraus para se aproximar do Sanctum Sanctorum, o lugar mais sagrado de todos, representam as 3 grandes fases da vida humana: a juventude, a maturidade e a velhice. Cada fase é um passo, uma etapa de aprendizado e desenvolvimento. Mas o simbolismo aqui é ainda mais profundo. Não é só sobre envelhecer, é sobre evoluir. Cada degrau é um avanço numa jornada de progresso espiritual, uma busca por uma compreensão mais elevada da existência. Essa frase resume tudo de um jeito muito poético. A construção do templo interior não é uma obra barulhenta, externa. É um trabalho silencioso, feito na quietude da reflexão, da meditação e do autoconhecimento. E quem é o mestre arquiteto dessa obra? O próprio rei Salomão.
Mas no simbolismo, ele não é uma figura histórica, e sim a personificação da sabedoria criadora. O objetivo final de toda a jornada é alcançar essa sabedoria. E assim a gente termina onde começou, mas com uma nova perspectiva. Se o templo mais importante é interior, a pergunta final não é para os antigos construtores, mas para cada pessoa, com quais materiais, valores e sabedoria se constrói o próprio santuário. A obra está sempre em andamento.